Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Sermão 673, pregado na manhã de domingo, 28 de janeiro de 1866, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Deuteronômio 7, 19 e 20. Deixe-nos espiritualizar a história da conquista de Canaã pelos filhos de Israel. Canaã foi dada a Abraão e sua semente por uma aliança. Nosso corpo, alma e espírito são dados a Cristo Jesus para ser sua porção e sua herança. E o princípio recém-nascido dentro de nós, que representa a semente de Israel, é conquistar toda a nossa humanidade para Cristo, para que Ele tenha posse dela em todos os seus poderes e paixões, partes e faculdades. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, Ele morreu não apenas por nossas almas, mas também por nossos corpos. E Ele não comprou o direito de uma parte de nós apenas, mas de todo o homem. Ele contemplou em sua paixão a santificação de todos aqueles que o Pai deu a Ele totalmente, espírito, alma e corpo, para que nesse reino triplo Ele mesmo pudesse reinar supremo sem um rival. É tarefa da natureza recém-nascida que Deus deu ao regenerado para fazer valer os direitos do Senhor Jesus Cristo. Minha alma, na medida em que você é um filho de Deus, você deve conquistar pelo poder da soberana graça e do Espírito todo o resto de si mesmo que ainda permanece sem glorificar a Cristo totalmente. Você deve submeter todos os seus poderes e paixões ao cetro de prata do reinado gracioso de Jesus. E você nunca deve estar satisfeito até que aquele que é o rei por compra se torne também rei por graciosa coroação e reine em você supremo. Embora Israel tivesse Canaã por direito, os heveus e jebuseus e 7 nações poderosas a possuíam. E ai de nós, dolorosamente sentimos que, embora Cristo tenha o direito sobre nós e somente Ele reine, em nosso corpo mortal o pecado ainda habita. O pecado habita em nós. Esses velhos pecados que nasceram conosco e parecem que nunca morrerão até que nós mesmos estejamos envoltos em nossas mortalhas, entraram em nós e habitarão em nós. Posso dizer de nossa natureza o que foi dito no Egito durante a praga das rãs. Eis que essas coisas imundas subiram aos nossos aposentos, aos nossos fornos e às nossas amassadeiras. Não há parte do nosso coração quente demais ou sagrado demais para que o pecado não se intrometa lá. Toda a cabeça está doente, todo o coração está fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Naturalmente, não há nada além de machucados e hematomas e feridas em decomposição. O pecado se entrincheirou em nossa natureza e não deve ser expulso pelo simples fato de falarmos dele, nem por nossas melhores resoluções. Nossos pecados têm carruagens de ferro, como todos nós sabemos, nós que temos que lutar com eles. E suas cidades estão muradas até o céu, suas trincheiras são muito fortes. Nossos pecados penetraram tanto em nossa carne, que nossa carne clama, poupe-os. Certamente a amargura de morte já passou, disse Agag, quando se aproximou delicadamente de Samuel. E assim nossos pecados chegam tão delicadamente a nós, assumem formas tão agradáveis e são tão compatíveis que algo sussurra: deixe-os viver, é difícil matá-los.
tão difícil cortá-los, raiz e galho, porque eles estão em possessão. E a nova natureza é apenas um bebê, mas a velha natureza é o velho. É uma luta muito desigual entre um bebê e um velho. A nova natureza acaba de emergir em uma atmosfera que não é compatível com ela, enquanto a velha natureza tem tudo para ajudá-la. O diabo, o mundo e até mesmo os cuidados dos negócios da vida, todos parecem agir como aliados da velha natureza. Enquanto isso, a nova natureza tem que lutar sozinha, exceto que o Espírito Eterno é nosso ajudador. E aquele que é o Pai da nossa nova natureza é também seu suporte e socorro. Do contrário, há muito tempo teria morrido e totalmente eliminada pelas hostes de seus inimigos. Cristo e a santidade têm direito sobre nós, mas o pecado está em nossa posse. O que é então, amado, a nossa vida? Ora, visto que o pecado não tem direito a nenhuma parte de nós, travamos uma boa e legal guerra quando buscamos, em nome de Deus, expulsá-lo. Os nossos pecados foram cancelados na cruz, a culpa deles. Judicialmente, nós estamos livres, nós somos justos, mas agora, porque eles foram cancelados, nós temos o poder do Espírito que habita em nós para mortificá-los. Ó meu corpo, você é um membro de Cristo. Devo levá-lo e submetê-lo ao príncipe das trevas? Ó minha alma, Cristo sofreu por seus pecados e redimiu você com seu sangue mais precioso. Devo permitir que sua memória se torne um depósito do mal, ou que suas paixões se tornem tições de iniquidade? Devo renunciar ao meu julgamento para ser pervertido pelo erro, ou minha vontade para ser conduzida nos grilhões da iniquidade? Não, minha alma, você é de Cristo e o pecado não tem direito sobre você. O pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo nos comprou e pagou por nós. Deus nos legou a Cristo, pertencemos a Ele, somos sua porção e sua recompensa. O pecado não tem direito legal então, mas tem posse. E você sabe que são 9 pontos da lei. Mas não discutiremos os 9 pontos agora. Apresentaremos o grande ponto, que Deus, o juiz de todos, decidiu que os comprados pelo sangue pertencem a Cristo. E nós lutaremos até a morte contra esses nossos pecados. Dizem que se lermos este capítulo em um sentido espiritual, não devemos de forma alguma experimentar qualquer tipo ou forma de trégua com o pecado. Acredito que muitos crentes, espero que sejam crentes realmente, desistiram de guerrear com parte de seus pecados. Eles não são bêbados, não são ladrões, não são dados à impureza do andar ou da linguagem, mas seu temperamento pode ser precipitado e eles não tentam subjugá-lo. Eles pensam que isso é constitucional e defendem isso como se fosse necessário poupá-lo. Esse é o meu temperamento. Não, não é. Não temos o direito de tratar nenhum pecado assim. Essa única tribo, esses jebuseus, devem ser poupados de acordo com suas conversas pecaminosas. Não. Ó amado, não tenho mais direito como cristão de permitir que o mau humor habite em mim do que tem de permitir que o próprio diabo habite ali. Eu sei que tem sido dito muitas vezes que a graça é muitas vezes enxertada em um tronco de um jambuzeiro bravo. Assim é, mas nesta administração espiritual, o enxerto influenciará tudo o que está embaixo, bem como o que está em cima. Qual é o fruto disso? É um jambuzeiro? Não, o fruto não vem do jambuzeiro, mas da melhor natureza. E embora eu seja enxertado em um jambuzeiro, meu fruto deve participar da nova natureza. E eu devo produzir frutos doces e agradáveis a Deus. Algumas pessoas pensam, ou talvez não saibam disso, que são naturalmente perturbadas pelo orgulho, que têm naturalmente um espírito elevado ou temperamento arrogante. E quando ouvem falar disso, ficam rudes com quem se atreve a mencioná-lo. E eles pensam que isso não é um pecado. Mas, ó amado, o orgulho de um cristão é um dos vícios mais repugnantes. O que pode haver em você e em mim para nos orgulharmos? Devendo tudo o que temos ao dom de Deus, a graça soberana, nada tendo senão o que Ele nos dá, e voltando à nossa própria pobreza, a menos que Deus nos guarde, como ousamos levantar arrogantemente a cabeça?
Deus feriu Nabucodonosor e o fez comer grama como boi, e seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como garras de pássaros, tudo por causa do seu orgulho. E alguns dos queridos filhos de Deus sofreram quedas terríveis por causa disso. E tudo porque eles foram levantados e disseram: nunca serei movido, minha montanha permanece firme. Devemos ter cuidado com esses pecados e não fazer tréguas ou negociar com eles, ou dar outro nome a eles que a nossa cultura dá. Não devo dizer de nenhum pecado, não posso evitar e, portanto, não vou lutar contra ele. Amado, abaixo com todos eles, abaixo com todos eles. Em nome de Deus, devemos destruí-los, ou então eles nos destruirão. Posso dizer de nossos pecados o que um oficial escocês disse a seus soldados quando levado a uma posição difícil do campo de batalha. Disse ele: meus rapazes, aí está o inimigo, mate-os ou eles vão matar vocês. E assim devo dizer sobre todos os pecados: lá estão eles, destrua-os ou eles o destruirão. Sua única maneira de entrar na vida eterna é sendo mais do que vencedor por aquele que o amou. Essa é a marca de quem o Pai deu ao Filho, de quem Ele elegeu antes da fundação do mundo. Eles vencem por causa de Cristo. São mais do que vencedores por causa daquele que os amou. Você sabe como está escrito: ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Mas somente a esses. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, diz o apóstolo. E como não devemos desculpar alguns pecados e permitir que vivam, acima de tudo, não devemos cair em um estado de desânimo mental e supor que nunca podemos expulsar os pecados. Não creio que algum dia seremos perfeitos nesta vida, mas o quão perto da perfeição um cristão pode chegar é uma questão que não gostaria de discutir em palavras, mas prefiro me esforçar para descobrir na prática. Não me aventurarei a afirmar o quanto um crente pode ser semelhante a Cristo, mas certamente houve alguns homens na terra de quem poderíamos dizer sem exagero que você poderia tomá-los como exemplo, pois seu mestre parecia viver novamente neles. Não há necessidade de que você sempre ceda ao orgulho, ou preguiça, ou cobiça, ou qualquer outra forma de pecado. Você é capaz de vencê-los, não em sua própria força. O mais fraco deles seria demais para você nisso, seria mais forte do que você, mas você pode vencê-los pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vitória que vence o mundo, sim, a nossa fé. E João diz mais: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E nossa fé será capaz de subjugar esses pecados. Assim como a fé do passado colocou em fuga os exércitos estrangeiros, o mesmo pode acontecer hoje. Não, queridos, vocês devem perguntar: como devo desposá-los? Como devo expulsá-los? Pois eles são maiores e mais poderosos do que eu. Mas vá ao forte em busca de força e espere humildemente em Deus. E Ele, o Deus Todo-Poderoso de Jacó, certamente virá em seu socorro. E você terá que cantar a vitória por meio da graça e por meio da graça somente. Há uma palavra de encorajamento neste capítulo para aqueles que têm tendência a duvidar neste assunto. Israel foi lembrado de que Deus os tirou do Egito. Ele os libertou da casa da escravidão. E vocês são lembrados, queridos, de que estão salvos. Cristo fez uma obra maior por vocês do que resta a ser realizada em vocês. Para suportar o peso de seus pecados e quebrar o jugo de ferro da escravidão espiritual dos seus pescoços, exigia que Cristo morresse debaixo da ira infinita de Deus. Mas isso, tendo sido feito, é comparativamente uma obra leve agora libertá-lo do pecado interior. O trabalho maior está feito e terminado. Jeová se tornou homem em carne humana. Ele viveu na terra. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E no devido tempo se curvou em sua obediência até a morte e morte de cruz. Todos os seus pecados foram destruídos em Cristo e por Cristo. E não há condenação para você temer desde que Cristo morreu. Você está perdoado e o jugo foi tirado dos seus ombros. Você foi libertado pelo Filho e você está realmente livre. Você está no deserto, é verdade, mas já atravessou o Mar Vermelho, onde seus pecados foram afogados. Seus inimigos, seus velhos pecados, você não verá mais para sempre.
O maná cai sobre o seu acampamento, a coluna de fogo e a nuvem conduz você através do deserto. E já que você viu o que Deus fez, você terá medo do futuro? Coragem, coragem. Ele nunca começa sem a intenção de terminar. Nunca se dirá de Deus: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar a estrutura. Coragem, coragem. Ele não o tirou do Egito para que você pudesse ser destruído. O que os pagãos diriam a respeito do seu Deus, se afinal você caísse e morresse? Você deve vencer o dia, e também amanhã, e depois de amanhã. Você terá cada centímetro da terra prometida. Apenas seja forte e corajoso, pois o Senhor certamente expulsará seus pecados e tomará seu corpo, alma e espírito como uma consagrada e santa possessão para sempre. Mas há uma noção entre alguns cristãos que são pouco instruídos e nada sabem da experiência de que a santificação é uma obra instantânea. Há alguns que pensam que, no momento em que creram em Jesus, nunca mais serão perturbados com nenhum pecado novamente, ao passo que é então que a batalha realmente começa. No momento em que o pecado é perdoado, ele deixa de ser meu amigo e se torna meu inimigo mortal. Quando a culpa do pecado vai embora, o poder do pecado se torna detestável e começamos a lutar contra ele. De vez em quando, ouvimos falar de amigos que não conseguem entender meus ensinamentos sobre esse ponto. Eles dizem que não sentem nada de pecado rebelde dentro de si mesmos. Oh, amado, gostaria que você soubesse, pois temo que você não saiba nada da vida do Evangelho se não o sentir. Se não há uma luta em você entre a carne e o espírito, então você deve estar morto. Não darei um centavo pelo seu cristianismo ou conversão se ele não tiver produzido um grande conflito interno. Até mesmo pagãos virtuosos foram mais longe do que isso, pois alguns deles escreveram que se sentiam como dois homens lutando um contra o outro. E certamente os cristãos foram mais longe ainda, ou deveriam ter ido. Isso eu sei a respeito de mim. Seja como for com você, eu tenho que lutar todos os dias para chegar apenas 1 centímetro mais perto do céu. E sinto que estarei lutando até o último momento, e que terei uma briga à beira do Jordão com minhas corrupções. O poder que está em mim é vencedor, porque a semente é incorruptível, mas a luta é real. Lembre-se de como John Knox, o grande reformador com Calvino, falava sobre as suas próprias lutas. Ele havia lutado com homens, posso dizer, na verdade, que ele lutou com feras em Éfeso, e ainda assim, em seus últimos momentos de inspiração, ele teve a luta mais dura que já experimentou contra a justiça própria, é o que ele diz. Você teria pensado, certamente John Knox não poderia ser hipócrita. O homem que havia denunciado toda a confiança em boas obras ainda estava lutando e triste com a mesma coisa que ele havia denunciado. E assim será com você, e assim será comigo. Não importa o quão perto você viva de Deus, ou quão perto você siga Cristo, você ainda terá mais ou menos do mal para lutar. Não, devo dizer, quanto mais santo você for, mais você terá que lutar contra o pecado. Quanto mais branca uma vestimenta se torna, mais facilmente um ponto é visto. E quanto mais você se assemelha a Cristo, mais detectará como você é diferente em algum aspecto. Um sentido espiritual será acelerado, de modo que você descobrirá que é um pecado que você não pensava ser mal ou não enxergava. E você frequentemente sentirá e verá mais pecados quando estiver mais progredindo na graça, como se não estivesse crescendo, ou se estiver, certamente parece ser para baixo, porque quanto mais você cresce e se torna santo, mais você enxerga pecados em você. Quando me considero o mais profano, sou o mais santo, e quando lamento minha própria pecaminosidade, é mais provável que esteja mais próximo de Deus. É melhor pensar pouco em si mesmo, mas quer pense ou não, tome isso como certo. Você terá que expulsar seus pecados pouco a pouco. Eles não serão expulsos de uma só vez. Será uma obra para toda a vida, e você nunca terá que tirar sua armadura e embainhar sua espada até que vá para a cama do guerreiro e descanse na sepultura. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá.
O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, a mão forte, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Deuteronômio 7, 19 e 20. Desejo chamar sua atenção especialmente para este versículo diante de nós. Parece que depois de um longo conflito em Canaã, ainda assim alguns desses antigos habitantes existiriam. Eles se escondiam em cavernas e assim por diante, mas deviam ser retirados por um meio muito singular. Essas vespas deviam descobri-los e tirá-los de lá. Talvez, a saber, as vespas iriam matá-los com ferroadas, ou, se não, fazê-los sair para serem mortos pelos filhos de Israel. Vemos algumas coisas aqui. O primeiro é os pecados que foram deixados a salvos em nós. Mesmo em nós que fomos por muitos anos seguidores de Cristo, já somos regenerados há tanto tempo. Um meio singular também de destruí-los. E então Deus mostra uma lição sugestiva para nós, nos ensinando a examinar nossos próprios corações para esses pecados secretos. Então olhemos para os pecados que estão ocultos, escondidos. John Bunyan descreve muito sabiamente a cidade da alma humana depois que ela foi tomada pelo príncipe Emanuel. O príncipe cavalgou até o castelo chamado Coração e tomou posse dele. E toda a cidade tornou-se sua. Mas havia certos diabolianos, seguidores de diabolos, que nunca deixaram a cidade. Eles não podiam ser vistos nas ruas, não podiam ser ouvidos nos mercados. Nunca ousavam ocupar uma casa, mas espreitavam em certas cavernas e antigas covas. Alguns deles tornaram-se atrevidos o suficiente até mesmo para se contratarem como servos dos homens da alma humana sob outros nomes. Havia o Senhor Cobiça, que se autonomeou de Senhor Prudente Econômico. E havia o Senhor Lascivo, que se chamou de Senhor Alegria Inofensiva. Eles adotaram outros nomes e viveram ali, para grande aborrecimento da cidade de alma humana, se escondendo em cantos e só saindo em dias sombrios, quando podiam fazer as suas travessuras e servir ao príncipe negro. Agora, em todos nós, por mais vigilantes que possamos estar, embora possamos colocar o Senhor Prudência para vigiar na porta, e ele possa estar atento como um perfeito Lorde que é, e também estar presente o Senhor Entendimento, que é muito cuidadoso em pesquisar tudo isso, ainda assim permanecerá muito pecado oculto. Acho que devemos sempre orar a Deus para nos perdoar pecados dos quais nada sabemos, nossas agonias desconhecidas, diz a velha liturgia grega, e há pecados desconhecidos pelos quais essas agonias fazem expiação. Talvez os pecados que você e eu confessamos não sejam 1/10 do que realmente os que cometemos. Nossos olhos não estão suficientemente abertos para saber da hediondez do nosso próprio pecado. E é possível que, se pudéssemos conhecer completamente a extensão da nossa própria pecaminosidade, isso nos levaria à loucura. É possível que Deus, em sua misericórdia, deixe que sejamos um tanto cegos para a maldição abominável do pecado. Ele nos dá o suficiente para nos fazer odiar, mas não o suficiente para nos levar ao desespero absoluto. Nosso pecado é extremamente pecaminoso. Agora, permita-me sugerir que entre os pecados que se escondem em nós está o antigo pecado da incredulidade. Você teve uma grande libertação, meu querido irmão, e você pensa que não tem mais incredulidade em você. Você não sabe que o velho vilão da incredulidade nunca será pego pelos calcanhares, ou se for jogado no tronco, logo consegue escapar e obter sua liberdade.
Você terá incredulidade esta tarde, se por acaso tiver um problema. E embora nesse instante você diga: eu jamais vacilarei na promessa que foi dada a mim por causa da incredulidade, eu poderia imaginar muitas coisas que te levariam a fazer o oposto disso. Uma pequena depressão de espírito, talvez um cansaço no serviço de Deus, pode fazer com que você duvide mais do que nunca. Algo que você nem imagina nesse instante. Não abrigue a agradável ilusão de que sua incredulidade está morta. Ela está oculta, mas sairá novamente. Especialmente entre esses espreitadores, devo mencionar o orgulho. Pensamos, como posso estar orgulhoso? Porque eu passei por tal experiência da minha própria fraqueza e pecaminosidade. Então como eu posso me orgulhar? Sem pensar que o tempo todo estamos falando sobre a coisa mais orgulhosa que poderíamos dizer, ao falarmos que nunca poderíamos nos orgulhar novamente. Conversei uma vez, me lembro, com um homem que se considerava um cristão muito eminente. Ele me disse que, com aflição e experiência, o Senhor havia apagado completamente o orgulho dele. Eu disse: ele deve ter batido em você com muita força, irmão. Achei que enquanto ele falava, ele era a própria encarnação do orgulho. Mas não me lembrei de que provavelmente eu era tão orgulhoso ao pensar assim que era melhor eu ter ficado quieto. O orgulho é uma coisa tão astuta. Ele gosta de se vestir em vestes de um príncipe, mas fica satisfeito em vestir os trapos de um mendigo se não puder se vestir de príncipe. Contanto que possa entrar em nossos corações, não se importa com que forma ele tenha que assumir. Esse pecado detestável do orgulho, todos nós podemos condená-lo em outras pessoas, mas provavelmente cada um de nós recebeu um fermento dele, mesmo em nossos espíritos, neste exato momento. Você é uma coisa orgulhosa, meu irmão. Você é uma coisa orgulhosa, minha irmã. Ainda há orgulho à espreita em todos nós. E além disso, há também uma grande quantidade de raiva e mau humor em nós. Pensamos que não há ninguém tão bem-humorado como nós. Há meses que não nos traímos com uma palavra raivosa. Sim, mas é muito fácil ser bem-humorado quando você faz tudo do seu jeito. É muito fácil ser amável, gentil e amoroso e nunca ficar zangado quando a esposa é tão gentil, os filhos obedientes, os empregados atenciosos e os negócios prosperam. Mas, meu querido irmão, como seria se as coisas mudassem? E isso pode acontecer muito em breve, não pode? Suponha que você estivesse irritado como o irmão fulano de tal está. Você acha que isso seria impossível? Você sabe que não devemos julgar o homem pelas circunstâncias. Devemos julgá-lo intrinsecamente por ele mesmo. Um barril de pólvora não é muito perigoso para se sentar ou colocar debaixo da cama à noite ou para fazer um travesseiro. É uma coisa muito segura, desde que não haja fogo em qualquer lugar próximo a ele. Não explodiu e ainda assim estava debaixo do sofá o tempo todo. Mas se por acaso as faíscas voassem, como voam na casa do seu vizinho do outro lado da estrada, você pode dizer que sua pólvora é bem diferente da pólvora dele? E acho que às vezes, quando pensamos que destruímos a raiva e eliminamos a tendência da ira, é apenas porque o cananeu se escondeu e não podemos vê-lo, mas ele ainda está lá e pode sair novamente um dia. O mesmo ocorre com frequência com o nosso descontentamento e rebelião. Não sei se estou descontente. Vários de vocês podem dizer o mesmo. Você se sente feliz esta manhã, grato e agradecido. Você pode cantar como diz aquele hino: eu não mudaria minha abençoada propriedade, pois tudo o que a terra chama de bom ou ótimo, eu tenho em meu Deus. Sim, mas você não deve ter certeza de que não tenha mais nenhum descontentamento em seu coração. Agora suponha, e a suposição é tão fácil de fazer, suponha que seu melhor amado adoecesse e morresse. Você pode bendizer a Deus que dá e você pode bendizer a Deus que toma com alegria no coração. Você pode fazer exatamente como Jó. Você tem certeza de que fará exatamente assim se acontecer isso hoje? Suponha que suas riquezas, todas as suas posses, tomassem asas e cada uma delas voasse para longe. Você poderia louvar a Deus tão bem quanto está adorando agora, quando estivesse sem nenhum bem e sem nenhum recurso. Você ainda louvaria a Deus com alegria como nesta manhã, o Deus que é bom quando dá e quando toma? Irmão, eu quero crer que sim.
Mas, irmãos, não sabemos de que espírito somos. Quando imaginamos que poderíamos correr com os cavalheiros, seria bom lembrar que nem sempre fomos capazes de correr sequer com os lacaios. E quando imaginamos que tal e tal amigo se comportou mal em profunda aflição, seria bom se nós lembrássemos de nós mesmos com frequência, para que também não nos lamentemos em nossas aflições e não desonremos a Deus. Pois o descontentamento pode ser um dos pecados que espreitam e se escondem em nossa alma. Além disso, a idolatria é um pecado frequentemente encontrado ali. Você não sabe que idolatra seu filho ou filha e nunca saberá, talvez, até que ele morra. Então você descobrirá. Você não sabe que idolatra os seus bens, mas se ele tiver sido levado, se você ficar sem nada, talvez em vez de falar como Jó, você fale como a esposa de Jó: amaldiçoe o teu Deus e morra. Você descobriria então que aquilo era o seu bezerro de ouro. A idolatria tem sido o pecado de todas as eras e em todos os tempos. Aqueles queridos filhos de Deus, cujos corações devem falar de Jeová e somente de Jeová, precisam manter uma vigilância cuidadosa para que, ao mesmo tempo, não sejam indulgentes com a autoconfiança, que é apenas outra forma de idolatria. A adoração de nós mesmos em vez de Deus. Tenhamos cuidado para não nos deixar levar pela satisfação pessoal e pensar que nossa retidão é algo satisfatório, afinal. É uma coisa abençoada descobrir a idolatria, mas ela se esconderá se puder. É bom considerar a pergunta: como é que essas coisas se escondem em nós? Outras pessoas as descobrem. Como é que não podemos encontrá-las? É certo que você pode detectar as falhas de outros homens, mas é difícil poder detectar as suas próprias. Os espectadores geralmente veem mais do que os jogadores e às vezes percebem mais a distância do que quando nos aproximamos. O fato é que a parcialidade por nós mesmos nos cega para nossas próprias imperfeições e nos faz ver o argueiro no olho de nosso irmão, embora haja uma trave no nosso. Em muitos casos, essa ignorância surge da falta de busca. Não é um trabalho agradável procurar defeitos em nós mesmos. Leva-nos às raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Não é um trabalho fácil, não gostamos de descobrir o mal em nós, o pecado em nós. Muitos de nós somos preguiçosos quanto à verdadeira espiritualidade que caça o pecado em nós. Vocês fazem a obra de Deus enganosamente. Vocês não sondam seus corações com lanternas e provam a si mesmos como cadinhos ou como a fornalha. Vocês não são purificados 7 vezes e assim o pecado escapa pela falta de uma busca vigorosa para descobri-lo. Além disso, o pecado é tão sutil que ele muda de forma. Se Satanás não pode atirar em nós de cima, ele o fará de baixo. Se ele não pode nos atacar na cabeça, ele tentará nos derrubar, fazendo-nos tropeçar com o pé. Pecados de todas as formas, contornos e matizes vêm sobre nós. E a grande probabilidade é que, ao tentar matar um pecado, cairemos em outro. Frequentemente, ao almejar alcançar uma virtude, ultrapassamos o alvo e caímos em um vício. Queremos honrar a Deus e nos humilhar, então nos tornamos mesquinhos de espírito e começamos a nos encher de autopiedade. Queríamos ser nobres e ousados e então ficamos agressivos. Queremos ser amorosos e então passamos a ser falsamente caridosos, tolerando o pecado. Queríamos ser severos contra o pecado e nos tornamos amargos contra os amigos que caíram nele. Confundimos a estrada estreita e quebramos a sebe à direita ou à esquerda. É a sutileza do pecado que torna tão difícil descobri-lo. Além disso, amado, adquirimos o mau hábito de nos comparar e contrastar com os outros. Estamos constantemente cedendo à suposição: ó bem, eu sou melhor do que alguns. Olhamos para nossos irmãos cristãos e vemos suas inconsistências e dizemos: bem, eu não faço isso. A oração farisaica é muito comum mesmo entre os cristãos. Tenho medo que nossas orações sejam muito parecidas com aquela descrita por Cristo. Senhor, te agradeço porque não sou como os outros homens. Essa é a oração do fariseu. O próprio pregador, embora possa pregar humildade para você,
às vezes, chega a se comparar com outros pregadores, e seus ouvintes, ele não duvida, fazem o mesmo. Você pensa, eu sou mais rápido na obra de Deus, mais fervoroso do que alguns cristãos. Gostaria que eles ficassem como eu sou. Mas enquanto os censuramos, estamos realmente colocando uma unção lisonjeira em nossas próprias almas, supondo que somos muito melhores e que eliminamos muitos de nossos próprios pecados. Amado, preste atenção ao se comparar com os outros, pois isso não é sábio. Venha a Cristo e olhe para Ele, e então as suas falhas se tornarão aparentes. Veja a perfeição dele e, à luz disso, suas próprias enfermidades logo serão descobertas. Mas se você olhar para a retidão do seu irmão, que é pouco menor do que a sua e talvez não tão boa, você estará apto a se orgulhar e se exaltar, e assim cair no pecado. Não há nenhuma dúvida, há em todos nós cananeus ainda morando na terra que serão espinhos em nossa caminhada. Devemos vigiar e orar, achá-los pela graça de Deus e então mortificá-los verdadeiramente. Das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam ao ficarem e se esconderem de diante de ti. Olhe para um singular meio para a destruição dos pecados remanescentes em nós. Seu Deus enviará o vespão entre eles. Esses companheiros recorreram a cavernas e covis. Deus empregou os melhores meios para a sua destruição. Suponho que essas vespas eram vespas grandes, 2 ou 3 vezes, talvez, do tamanho de uma vespa comum, com picadas terríveis. Não é um fato histórico incomum encontrar lugares despovoados por meio de insetos que picam, povoados que tiveram que ser abandonados. Em relação à viagem do Dr. Livingstone na África, nunca podemos esquecer aquele estranho tipo de hóspede que é uma praga tão grande para o gado que em qualquer distrito que eles chegam, todos têm que se retirar, mesmo os animais assim. A vespa deve ter sido uma criatura muito terrível, mas não é nada extraordinário que houvesse vespas capazes de expulsar uma nação. O vespão era um meio muito simples, não era o som de trombeta, nem mesmo o brilho de milagres. Era um meio simples e natural de tirar essas pessoas de suas tocas, esconderijos e cavernas. Deus poderia, portanto, trazer vespas que picariam os heveus e jebuseus, mas não molestariam os israelitas. E desta forma, os cananeus foram expulsos de suas tocas. Alguns morreram por picadas de vespas e outros foram colocados no caminho das espadas afiadas dos homens de Israel, e assim eles morreram. A analogia espiritual para isso é o problema diário que Deus envia a cada um de nós. Suponho que todos vocês tenham suas vespas. Alguns têm vespas na família. Seu filho pode ser um vespão para você, sua esposa, seu marido, seu irmão, o amigo mais querido que você tem pode ser uma cruz diária para você. E embora uma cruz morta seja muito pesada, uma cruz viva é muito mais pesada. Enterrar uma criança é uma grande tristeza, mas ter aquela criança viva, crescendo e pecando contra você é 10 vezes pior. Vocês podem ter vespas que os seguirão até seu quarto. Alguns de vocês podem saber o que isso significa, de modo que mesmo onde deveriam encontrar seu descanso e seu mais doce consolo, é lá que vocês recebem suas mais amargas picadas de problemas e ansiedades. O vespão, às vezes, virá na forma de um negócio. Você está perplexo, você não pode prosperar, uma coisa vem depois da outra. Você parece ter nascido para causar mais problemas do que as outras pessoas para você mesmo. Você se aventurou pela mão direita, mas foi um fracasso. Você então foi pela esquerda, mas foi um colapso. Quase todas as pessoas em quem você confia falham imediatamente. E aqueles em quem você não confia são as pessoas em que você poderia ter confiado com segurança. Você parece estar infestado de vespas em seu negócio para fazer tudo dar errado com você. Você tem perplexidade sobre perplexidade.
Nada tão sério quanto ser sua ruína, mas uma série de problemas irritantes que o mantém inquieto e estressado todo o tempo. Outros têm vespas em seus corpos. Alguns têm dores de cabeças constantes. Dores e sofrimentos passam e disparam ao longo dos nervos dos outros. Se você pudesse apenas parar com isso, ter isso parado em sua vida, você pensa, quão feliz você seria. Mas você tem seu vespão, e aquela vespa está sempre com você. Mas se eu tentasse passar por toda a lista de vespas, falharia a manhã toda, pois há uma dor especial para cada homem. Cada homem tem sua própria forma de ferroada desagradável que deve sentir. Você virá correndo para o seu amigo às vezes e dirá: eu tenho um problema tão grande. Fulano de tal tem dito tal coisa de mim. Se eu não tivesse tantos vizinhos ruins, deveria estar bem. Este é o pior problema que o homem pode ter. Você não sabe. O coração conhece sua própria amargura. Você acha esse o pior porque é o seu problema. Há um esqueleto em cada casa. Cada homem tem um sapato que aperta mais ou menos. E não há cristão na terra que não tenha vespa sobre ele. Mas para que servem? Elas são enviadas com o objetivo com que Deus enviou as vespas a Canaã, a saber, para expulsar os cananeus. E terei de mostrar a vocês que o fazem. Suas vespas levam você à oração. Basta colocar a palavra vespão no verso do hino que cantamos. Ficaria assim: as vespas tornam a promessa doce. As vespas dão nova vida à nossa oração. As vespas me colocam de pé. As vespas me fazem humilde e me colocam prostrados diante de ti. E você acaba de ter uma ideia de que essas vespas diárias fazem. Você não oraria se não tivesse problemas. Eu temo que você ficaria relaxado, frio, indiferente, mas isso o atormenta e você diz: devo ir ao meu Deus para consolo sobre essa praga, esse incômodo. Ora, que bênção é para você ser picado aos pés do seu Pai. Picada abençoada que o leva até lá. Você não daria tanto valor às promessas se não fosse pelas vespas. Mas você se volta para alguma palavra preciosa de Deus que se adapta ao seu caso e diz: nunca vi tanta doçura nisso como vejo agora. Bendito seja Deus para enviar uma passagem tão adequada à minha condição. As vespas levam você à promessa e parecem apontar para o lugar onde leite e mel fluem. E como elas também tendem a colocá-lo aos pés dele, depois de seu temperamento estressado, apressado, grosseiro. Depois de sentir o quão orgulhoso você ficou, tudo por causa do vespão que trouxe o orgulho para fora. Você se dirigiu a Deus e disse: Senhor, não pensei que eu fosse tão tolo. Não deveria ter acreditado em mim mesmo. Se alguém tivesse me dito ontem: você fará tal e tal, eu responderia: seu servo é um cachorro para que faça tal coisa. Mas isso me incomodou tanto. Essa vespa me incomodou tanto e me picou num lugar tão dolorido e sensível, me irritou que eu não pude suportar, que eu fiz o que eu não teria feito por nada neste mundo, pelo menos eu imaginava. Isso nos mostra o que já estava lá antes. Veja, se o pecado não estivesse em você, ele não poderia ter saído de você. Todos os problemas do mundo não colocam o pecado no cristão, mas o trazem à tona. E assim como a doença fica ainda melhor quando é trazida à superfície para ser tratada, para que seu poder no interior seja destruído, também é uma bênção dolorosa quando a vespa vem e nos faz ver o mal que de outra forma teria ficado escondido em nós, em nossos corações. Vocês sabem, meus queridos amigos, praticamente ouso dizer o que quero dizer. Outro dia você estava em um estado de espírito tão celestial, tão espiritual. Você tinha passado meia hora sozinho, ou tinha acabado de chegar aqui no tabernáculo e apreciado o culto, e algo deu um tapinha nas suas costas e disse: como você cresceu na graça, como você se tornou mais espiritual. Você não disse isso em palavras, mas realmente pensou: bem, estou progredindo, afinal há algo de bom em mim. Quando você voltou para casa, talvez a carne estivesse mal cozida, ou algo feito exatamente ao contrário do que você desejava, e parecia feito de propósito para irritá-lo.
Você pensou assim, e sem um momento de consideração, você disse algumas palavras muito fortes, ásperas, muito. Então algo veio e tocou em você no outro ombro e disse: ah, isso é estar crescendo na graça? E você se sentiu muito humilde, humilhado, caiu muitos degraus, e quando você deitou em sua cama, se você estivesse subido lá sem aquela vespa, sua oração teria sido uma oração de fariseu, como era quando você se levantou essa manhã. Tudo o que você pode dizer agora é: Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador. A vespa havia lhe feito um bem enorme. Pode ter gerado um pouco de dor, mas apesar de tudo, acabou com seu orgulho e presunção. Os problemas diários que temos têm como objetivo nos conduzir a Deus, a promessa, e também nos mostrar onde estão nossos pontos fracos, a fim de que possamos lutar com todas as nossas forças contra eles, pela graça soberana de Deus. Eu acredito, meus queridos, que os cristãos de coração mais duro, obstinado e desagradável em todo o mundo são aqueles que nunca tiveram muitos problemas, e aqueles que são os mais simpatizantes, amorosos e semelhantes a Cristo geralmente são aqueles que têm mais aflições. A pior coisa que pode acontecer a qualquer um de nós é ter nosso caminho muito suave, e uma das maiores bênçãos que o Senhor já nos deu foi uma cruz. Eu nunca deveria ter sido capaz de ver, disse alguém, se eu não fosse cego. E disse outro: eu nunca teria sido capaz de correr a corrida que me foi proposta se eu não tivesse quebrado minha perna. Nossas enfermidades são canais de bênçãos. Nossas dificuldades, provações, vexações e perplexidades são os mais doces e abençoados meios de graça para a nossa alma. Acho que devemos ser muito gratos a Deus pelo vespão. Diz alguém: eu não sou. Nenhuma prova no presente parece ser alegre, lembre-se, mas dolorosa, no entanto. Depois ela produz o fruto pacífico da justiça, é o que diz a palavra de Deus. Quando você está com a mente sã, meu querido irmão, o Espírito Santo, realmente lhe ensina a ser sábio. Você então irá agradecer a Deus pelas vespas. Senhor, eu te bendigo por não ter me deixado sem castigo e disciplina. Eu te louvo pelos cuidados e problemas que são tão desagradáveis para a minha carne, pelos quais aquela carne é mortificada. Eu te agradeço, ó Pai. Você nunca ouve uma criança dizer isso, mas se fosse uma criança sábia, diria: te agradeço, meu Pai, pela vara. Te agradeço, ó meu Deus, por não me permitires ter a minha própria vontade feita, por destruir as minhas perspectivas, ultrapassar as minhas esperanças e bloqueá-las, arruinar os meus planos, rebaixar as minhas expectativas, tirar minhas alegrias. Te agradeço, ó tu grande libertador, por ter quebrado as barras de ouro da minha gaiola para dar liberdade ao meu espírito, e por ter rompido os laços do meu cativeiro que me prendiam à terra, para que eu pudesse subir para cima e para ti mesmo. Sempre que você estiver cantando louvor a Deus, diga: Ele nos enviou vespas, pois sua misericórdia dura para sempre. Que Ele seja bendito eternamente. Há um ponto que quero que você observe no texto. Seria a culpa da minha parte repassá-lo sem observação, ou seja, foi-nos dito expressamente que as vespas vieram de Deus. Ele as enviou. O Senhor teu Deus enviará as vespas. Isso talvez o ajude a suportar as picadas delas em outra ocasião na sua vida. Deus pesa seus problemas em escalas e mede suas aflições. Cada grama, quilo e peso delas deve ser vista como vindo das mãos do nosso Pai, diretamente da mão do Pai amoroso que você tem em Jesus Cristo. Aceite-as com alegria e ore para que o resultado que a sabedoria divina ordenou flua delas. Agradeça e peça que elas sejam abundantemente realizadas em sua santificação, em ser feito cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E agora, tenho que encerrar observando que temos aqui uma lição muito sugestiva para nós mesmos. Uma lição que já antecipamos, mas vamos repeti-la. É esta: qual é o meu pecado particular que me assedia? Tenho sido cuidadoso no autoexame? Emiti um mandato de busca constante contra as formas sutis do mal? Se não,
devo esperar ter um vespão achando eles. Deus nunca castiga ou disciplina seus filhos pelo pecado, mas os castiga por isso paternalmente. Não é simplesmente punição, mas é transformação. Você pode muitas vezes descobrir qual é o seu pecado pela punição, pois você pode ver a face do pecado na punição. Um é tão parecido com o outro. Caro amigo, qual é o seu problema particular hoje? Que vespa está picando você? Vá a Deus com o pedido de Jó: mostra-me porque contendes comigo. Pois se as consolações de Deus são pequenas para contigo, é porque há algum pecado secreto em você. Olhe para os problemas que você tem hoje e veja se não consegue descobrir o pecado no meio deles. A vespa é um filho desobediente. É possível que você também esteja vivendo em algum ato de desobediência ao seu Pai Celestial. A vespa é um servo que te incomoda. É possível que você também seja um mau servo do rei, preguiçoso e indiferente ao seu mandamento. A vespa é uma perda nos negócios. Não é possível que você não esteja atendendo aos negócios de Deus e os priorizando. Portanto, sua igreja é uma perdedora e, portanto, ele o torna um perdedor em seu próprio negócio. A vespa é uma doença na carne. Não pode haver alguma doença espiritual ali que é necessária para ser controlada e subjugada esta vespa. Alguém mais o tratou com altivez e de uma maneira orgulhosa. Você também não tem sido arrogante. Não pode ser que você possa ser arrogante. Alguém te caluniou e você está sofrendo com isso. Você nunca falou contra os filhos de Deus. Você não pode ter coceira na língua também, e Deus está fazendo você se sentir mal com esta vespa para que você se importe em remover e coloque um freio na sua língua rebelde. Alguém subestimou o seu trabalho e falou de forma depreciativa sobre os seus motivos. Você também não deve ter pensado muito a respeito de alguns dos seus irmãos no trabalho cristão de uma maneira que não estava correta. Você se sente agora mesmo em grande depressão de espírito? Não é possível que você tenha negligenciado entrar em comunhão com Cristo em seu sofrimento e, portanto, Ele o está levando para baixo pela força principal. Não sei como pode ser com você, amado, mas isso eu sei. Não sondei minha própria alma como gostaria de fazer e agora farei no futuro. Eu gostaria de descobrir tudo o que está dentro de mim que é mal, para que eu possa arrastar para fora e executar imediatamente. É um trabalho árduo, é um trabalho que nunca poderia ser feito se não fosse por essa graciosa, preciosa garantia de que Deus está conosco. Deus, o poderoso Deus de Jacó, deseja que sejamos seu povo. Decretou isso. Ele preparou um céu para um povo perfeito e nos tornará perfeitos e não deixará que se perca nenhum daqueles que Ele deu ao seu Filho. Ele jurou por si mesmo que nunca nos deixará. Ele irá, com uma mão poderosa e um braço estendido, expulsar suas luxúrias e corrupções, até que você seja perfeito como seu Pai no céu é perfeito. Venham então vocês, homens de guerra, peguem suas armas, afivelem suas armaduras e fortaleçam suas almas para o combate. Você não resistiu até o sangue lutando contra o pecado, diz o livro de Hebreus. Considere aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que você jamais se canse. Continua a palavra de Deus para nós. Em vocês e agora, daqui em diante para sempre, lutem o bom combate pela coroa que não se desvanece. Tenho falado para os salvos e apenas para os salvos, mas vocês que não são salvos terão os vespões também. Mas essas vespas não serão úteis para vocês, serão apenas um tormento. Elas o afastarão de Deus, ao invés de levá-los, direcioná-los a Ele. Seus problemas só farão com que você não goste e odeie o Altíssimo ainda mais, e murmure, e fique mais amargo. Que a graça de Deus visite vocês e mude os seus corações. E então, talvez, suas provações, as vespas, possam ser santificadoras nas suas vidas. Possam levar vocês até a face do Pai, o que será
uma grande bênção. Que assim seja, e que a Ele seja a glória para todo sempre. Amém, queridos. Amém. Venha-se